irmãs da congregação Unidas em Cristo, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, minhas irmãs? Nessa noite, né, nessa tarde aqui no Brasil, né, nós estamos, né, reunidas em mais essa live, né, de libertação, e eu creio com todo o meu coração que mesmo que nós não estamos reunidas no mesmo lugar, mas através dessa ferramenta, né? Dessa live, através dos nossos aparelhos, né? Celulares, notebooks, glória a Jesus. Esse aplicativo e a nossa fé, nós trazemos este culto para cada lar de cada uma de nós. Glória a Jesus. E através desta live, dessa libertação, nós também trazemos a libertação, quebrando as cadeias, quebrando as correntes nos nossos lares, para as nossas famílias, né? Na nossa vida, no nosso ministério. Glória a Jesus. Porque a fé, amadas, remove montanhas. Glória a Jesus, né? E eu fico feliz pelo convite. Glória a Jesus, né? Porque todas nós, amadas, devemos colocar a nossa fé em prática, né? A palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é morta. Então, amados, que nós não venhamos correr, né, não venhamos fugir de fazer a obra, o ide do Senhor, né? Mesmo que sejamos tímidas, né, mesmo que muitas vezes não nos sintamos capazes, glória a Jesus, mas é o Senhor quem nos capacita, né? Quem diria que o franzino Davi poderia derrotar um gigante, poderia matar um leão e um urso? Quem diria que o desprezado, o caçulinha de Jessé, que foi ali, né, esquecido no curral das ovelhas, quem diria que ele venceria muitas guerras, que seria valente na batalha e que seria rei de Israel? E ainda mais, quem diria que dele viria, aleluia, que da sua descendência viria o Redentor de Israel? Glória a Jesus, né? Então, amadas, que no começo dessa palavra, dessa ministração, que para começar a libertação em nossas vidas, que nós possamos acreditar que mesmo que sejamos pequenos e falhos, mas o nosso grande Deus pode fazer grandes coisas através de nós, tão somente se nós acreditarmos, ou seja, se nós tivermos fé. Glória a Jesus, né? E eu quero ler aqui com as amadas irmãs uma palavra, né, que o Senhor já vem falando no meu coração há alguns dias, que está em Jó, aleluia, Jó capítulo 5, versículo 18, amém? Livro de Jó, glória a Jesus, né? Enquanto as irmãs procuram aí, eu quero louvar rapidamente um hino da harpa, amém, minhas queridas? Posso louvar, né? Deixa eu achar aqui, prometo que não vou demorar. 515, amém? Glória a Jesus. 515 da harpa cristã. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei
e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. De lá para o deserto, Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo eu irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar. Tua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, Ele é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo eu irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Seu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Jesus. Né? Outro dia, assim, pela manhã, do nada, amadas, o Senhor me fez lembrar desse hino da harpa, né? E aí eu coloquei ele no meu aplicativo de música e coloquei no botão de repetir, né? Repetir, repetir, repetir. Porque muitas vezes, amadas, né? A gente acha que a luta é grande, que a prova é grande, ou que a responsabilidade é grande demais, que o peso é pesado demais para que a gente possa carregar sobre os nossos ombros, né? Mas esse louvor da harpa, né, com sua linguagem simples, nos mostra, né, que se ele vai com a gente vai aonde ele nos mandar, né? Lembra do que Deus falou para Jeremias, quando ele se achou incapaz, quando ele se achou pequeno demais, quando ele se achou impotente. Deus disse para Jeremias: Não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar tu falarás, né? E não temas diante deles, porque eu estarei contigo. Glória a Jesus, né? Então, mais uma vez, que nós possamos acreditar que o Deus que está conosco
Ele é grande o suficiente para fazer todas as maravilhas que ele quiser, até mesmo por meio de nós, frágeis, pequenos, pequenas, cheios de defeitos, de imperfeições, muitas vezes medos, dúvidas. Aleluia, glórias a Deus. Lembra de Elias? Ele também teve dúvida. Ele também estava cansado. Aleluia, né? Ele se escondeu na caverna. E ele disse para Deus: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava ali, quem sabe, cansado de fugir, porque ele olhava, aleluia, para o lado oposto, para os seus oponentes, e achava que ele estava sozinho, né? A multidão dos inimigos era grande demais. Jezabel, os profetas de Baal, os profetas de Azera, aleluia, glória a Deus, e ele ali se vendo só, tendo que fugir da ira de Jezabel e do rei Acabe. Mas Deus falou: Elias, o que você está fazendo na caverna? Sai daí, porque a obra que eu tenho com você ainda não acabou. Eu ainda tenho grandes coisas para fazer através de você. E olha, amadas, que ele realizou uma maravilha, né, que até hoje ninguém viu, né? Colocou fogo no altar que estava encharcado de água. Aleluia, glórias a Deus, né? Nós podemos, amadas, colocar fogo no altar, tão somente se nós acreditarmos, tão somente se nós obedecermos. Mas muitas vezes, amadas, para nós chegarmos, né, nesse nível de intimidade com Deus, nesse nível de manifestação do poder de Deus, muitas vezes nós precisamos passar por grandes vales, precisamos passar por duras provas. Aleluia, glória a Jesus, né? E é isso que essa palavra que está no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, nos diz. Né? Jó, quando estava sendo provado, aleluia, por Deus, ele recebeu e ele faz esta palavra, que diz: Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Glórias a Deus, né? Se nós quisermos estender também para o versículo 19, diz assim: Em 6 angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Aleluia, glórias a Deus, né? E se olharmos pela vida de Jó, amadas, né? Lá no capítulo 1, vai descrever um pouco, aleluia, da vida de Jó, né? A biografia, vamos assim dizer, de Jó. Ele era um homem íntegro, reto para com Deus, que se desviava do mal, né? E até mesmo fazia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e até pelos pecados de seus filhos que eles poderiam estar cometendo e Jó talvez não soubesse, mas Deus sabia. Glória a Jesus, né? E Igreja do Senhor. Jó era um homem tão íntegro, tão amigo de Deus, aleluia, tão fiel e obediente a Deus em tudo, que em certa reunião no céu, como nós vemos ali nos capítulos que seguem, aleluia, que teve uma reunião no céu e Satanás chegou, né, de penetra nessa reunião. E aí Deus viu e perguntou: Satanás, de onde vens? E ele disse: Olha, eu venho de rodear a terra e passear por ela, né? Então, muitas vezes, amadas, né, por isso que a Bíblia fala que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, né? Testemunhas do bem e testemunhas do mal, né? Somos rodeados por legiões de anjos que estão para nos proteger, que estão trabalhando, guerreando por nós dia e noite, amando de Deus, né? Porque fazem parte do exército de Deus, mas também estamos rodeados do exército do inimigo, né? Satanás e seus demônios, a terça parte dos anjos que caíram do céu. Então, eles veem tudo o que fazemos, o que falamos, né? Tudo aonde nós, todos os lugares que colocamos o nosso pé, se estamos dando bom testemunho ou não. Aleluia, glória a Jesus, né? E aí, Deus, sabendo que Satanás estava, né, curiando, né, vamos dizer assim, tudo, né, curioso, né, olhando em todos os lugares, observando todos os servos de Deus, esperando, né, uma brecha.
para que ele atacasse e eles caíssem, né? Deus disse: Você observou meu servo Jó? Como ele é fiel? E aí Satanás disse para Deus: Ah, também o Senhor o cumula de bens e riquezas, por isso que ele é fiel. Tira tudo que ele tem, tira as riquezas dele, tira o dinheiro dele, tira o poder dele. E aí você vai ver, Deus, como ele blasfema de ti, Senhor, como ele vai te negar. E aí Deus falou: Tá bom, eu deixo, vai lá, tira toda a riqueza dele, só não toca nele, nem na vida dele. E aí, aleluia, glórias a Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse na riqueza de Jó, nos bens de Jó, nas fazendas de Jó, aleluia, em tudo que ele tinha, e também, aleluia, tocou na família de Jó, nos filhos de Jó, né? Só não na sua esposa. E depois, novamente, né? Jó ainda não blasfemou, porque Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, né? E Satanás também foi permitido tocar na saúde de Jó, na vida de Jó, só não na alma, só não tirar a vida de Jó. E Jó enfermou de uma maneira que ele tinha que ficar se coçando com caco de telha, porque muitas eram as suas chagas, né? Glória a Jesus. E aí, amadas, muitas vezes, muitos passam por provas que não são nem um terço, um quinto, um décimo do que Jó passou. E aí querem se comparar com Jó. Aleluia, glórias a Deus. Ou, pior ainda, querem desistir na beira do caminho. Amados, nós precisamos, todos nós, em níveis, em situações, em ocasiões diferentes, mas todas nós precisamos passar por provações, por lutas, aleluia, para que não somente Deus possa ver a nossa fidelidade a Ele nisso, mas para que nós mesmos possamos perceber que com Cristo nós conseguimos, que mesmo apesar de todo de todas as lutas, de todas as provas, de todo o mar, de todo o vendaval, de toda a tempestade, de toda a calúnia, de toda a difamação, de toda palavra contrária, de derrota, de pessimismo, de todas as palavras que disseram que nós não vamos conseguir, que nós não vamos prosseguir, que não somos capazes, que Deus não é conosco, que estamos fazendo algo errado, que não estamos ouvindo a voz de Deus, né? Que somos, aleluia, pequenos demais, né, para fazer tantas coisas grandes, mesmo diante de tudo isso. Deus nos prova para mostrar para todos, né, e para nós mesmos, que mesmo apesar de tudo isso, aleluia, nós conseguimos. Nós venceremos, né? Paulo mesmo disse, olha, eu sei passar fome, eu sei passar frio, né? Eu sei passar por tantas coisas, mas em todas as coisas eu posso, eu consigo, porque Cristo é quem me fortalece. Aleluia, glórias a Deus, né? Então, que nesse início de tarde aqui, nesse final de tarde, perdão, início de noite aqui no Brasil, né, nós possamos crer que mesmo diante de tudo isso, né, nós podemos ainda suportar ainda mais, se Deus assim quiser, se for assim da vontade dele, nós podemos, porque é ele quem nos fortalece. As lutas, muitas vezes, querem nos deixar fracos, mas Ele vai nos fortalecendo para podermos suportar. Imagina uma pessoa que passa por uma enfermidade muito grande, né? Quem, né? Não sei das irmãs aí, dos ou irmãos que estão ouvindo, já teve, né? Uma enfermidade assim muito grande, né? Vamos dar um exemplo aí do Covid, uma enfermidade aí que levou muitos à sepultura, né? Que levou a vida de muitos. Mas aqueles que sobreviveram vão dizer que pensaram que iam morrer, que perderam as suas forças, né? Mas depois, né, conforme passou o pico ali da crise, da enfermidade, né, elas foram se fortalecendo aos poucos.
né? E através desse fortalecimento do seu corpo, né, Deus foi elevando sua imunidade e aí eles conseguiram passar, né, por essa enfermidade que assolou, né, nessa pandemia mundial pela qual nós passamos. Mas olha aí, muitos perderam suas vidas, muitos perderam seus entes queridos, né? Mas aqueles que sobreviveram, aleluia, vão dizer, né, que eles estão aí, olha, eu sobrevivi. Meu irmão, minha irmã, né? Minhas irmãs adoradas aí da Congregação Unidas em Cristo. Quantas coisas você já passou e Deus fez você dar a volta por cima. Você pode dizer: posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Eu pude passar por isso, por esse vale, porque foi Cristo quem me fortaleceu. Aleluia, glórias a Deus. E muitas vezes nós questionamos: Deus, por que Deus? Eu mereço passar isso? Eu não mereço, Deus. Eu sou fiel a Ti em tudo. Deus, eu preciso passar por isso mesmo, né? Quando perdemos alguém, quando perdemos algo, quando levamos um baque tão grande que achamos que não vamos conseguir levantar, muitas vezes questionamos a Deus. Deus, eu não mereço. Aí eu lhe pergunto, Jó mereceu? Jó não merecia, mas ele precisou passar por essa prova. Aleluia, glórias a Deus. E tantos heróis na fé, amados, nós podemos listar aqui, né? Que passaram também por situações extremas, né? Em que, se fosse nos dias de hoje, talvez muitos teriam renunciado à sua fé. Nenhum deles mereceu, porque não foram castigados, foram provados, né? E falou para Jó: olha, Jó, Deus está fazendo isso com você, Deus está ferindo você, mas ele faz a chaga e ele mesmo a sara. Ele faz a ferida, mas as suas mãos curam. Aleluia, glórias a Deus. Então, amados, 1000 vezes melhor sermos feridas pela mão de Deus, porque Ele faz a ferida e Ele a sara, do que sermos feridas pelas mãos do inimigo, né? E nós podemos sim sermos feridas pelas mãos do inimigo se nós vacilarmos na nossa fé. Saiba, Igreja do Senhor, que Deus é quem tem todo o poder sobre as nossas vidas. E só passamos por algo se Deus assim permitir. Aleluia. Então, coloquemos agora, né, em reflexão como está a nossa vida com Deus. Se passarmos por algo semelhante agora, uma prova agora, é porque Deus está nos provando ou porque nós desobedecemos a Deus e abrimos uma brecha gigante, né? Ou ínfima que seja, para o inimigo entrar e poder se andar em nossas vidas, né? A própria palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Glória a Jesus. Mas no caso de Jó, não foi porque ele, aleluia, desobedeceu a Deus, embora, né, em todas as palavras aí dos seus amigos, né, eles tenham pensado que foi por desobediência a Deus que Jó passou por tudo isso, por essas grandes perdas, né? Por essa desgraça tamanha em sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Que nós possamos, amadas, deixar Deus nos tocar, deixar Deus nos moldar, né? Muitas vezes a ferida, aleluia, ela vem em forma de molde, né? Nós somos barro. E para poder o barro se tornar um vaso, ele precisa ser amassado, né? E às vezes, se Deus nos amassar, nos apertar, dói, né? Se o barro, se a terra é passado na peneira primeiro, né, para tirar as pedrinhas, para tirar as imperfeições, para poder ficar ali somente o barro puro, para poder fazer o vaso, às vezes dói passar na peneira, né? A cana ali para poder extrair aquele sumo doce, é preciso ser moída, bem moída,
moída, remoída e remoída, né? Ali no moinho. Então, também nós, para Deus extrair o melhor de nós, muitas vezes ele precisa nos ferir para depois nos sarar. Muitas vezes ele precisa nos amassar para poder nos moldar e nos fazer conforme a vontade dele. Muitas vezes precisamos passar por perdas para podermos entender aquele que está passando por perdas. Muitas vezes precisamos perder para poder ganhar. Aleluia, glórias a Deus, né? E essa passagem, né, esse versículo 18 do capítulo 5 de Jó, ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam, também nos remetem, amadas, a uma história de um grupo de turistas que foram para Israel, né? E aí eles estavam ali no ônibus de turismo e passaram, aleluia, por um pastor com um rebanho de ovelhas. E aí, quando o ônibus parou para poder ver aquele pastor levando as suas ovelhas para pastarem, eles viram que o pastor pegou uma ovelha que estava desgarrada das demais e quebrou a patinha dela, né? Ele mesmo quebrou. E aí, as pessoas que estavam ali naquele ônibus de turismo, elas começaram a ficar indignadas contra o que aquele pastor de Israel fez, porque falaram, é uma tamanha crueldade com um animal, né? Um animal irracional. Não deveria ter machucado o animal. Mas aí o guia explicou para eles, calma, isso não é uma maldade que está sendo feita com essa ovelha, é uma questão cultural. Vejam que ao mesmo tempo que ele quebrou a pata da ovelha, ele a enfaixou, colocou uma tala e colocou essa ovelha em seus ombros. Ela não poderia mais andar com o rebanho e acompanhar as demais. E assim ele fazia com essa ovelha, amados, para que essa ovelha aprendesse a ser dependente dele. Ela estava rebelde, estava ali afastada do rebanho, né? E muitas vezes até querendo levar outras ovelhas com ela para se rebelarem com ela. Aleluia, glórias a Deus. Mas então, ao fazer isso, né, ele começou a ensinar aquela ovelha a ser obediente, né? E aí ele levava essa ovelha nos seus ombros, aonde ele ia, dava de comer, dava de beber, né, para essa ovelha, ali individualmente, cuidando bem dela, tratando da ferida, para que aquela ferida se cicatrizasse. Aleluia, glórias a Deus. E no fim, quando essa ovelha estivesse com a sua pata curada, ela seria a ovelha mais obediente do rebanho. Aonde esse pastor fosse, andasse, ela iria atrás dele, como ovelha fiel. Aleluia, glórias a Deus. Então, amadas, se for para sermos mais fiéis e obedientes, se for, aleluia, para sermos mais dependentes do nosso Deus, se for, aleluia, para Deus nos libertar do nosso orgulho, da nossa soberba, se for para Deus nos libertar, aleluia, da nossa independência, né? Porque hoje, né, estamos vivendo num mundo em que as pessoas querem ser muito independentes. Olha, eu decido, eu faço, eu estudei, eu entendo, então eu vou decidir, eu sei, né? Eu tenho a sabedoria, eu tenho a ciência, eu tenho conhecimento, então eu decido fazer assim. Mas o cristão não. O cristão não decide nada por si mesmo. Ele coloca tudo nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu entrego a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, o meu ministério, o meu coração, até os meus pensamentos, Deus, eu entrego tudo a Ti. Todas as áreas da minha vida, Pai, eu entrego nas Tuas mãos para que o Senhor decida o que é melhor para mim. Aleluia. E quando oramos, né, que temos nós, sim, os nossos desejos, a nossa própria vontade, nós devemos orar falando, Senhor, como Jesus ensinou, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o meu sonho, se o meu desejo, Pai, se a minha vontade coincidir com a tua, se for da tua vontade, Pai, atender a este meu pedido, a este meu desejo, que assim seja feito. Mas se não for da tua vontade, Pai, afasta de mim este cálice. Aleluia, glórias a Deus, né? Afasta de mim, Deus, tudo que pode me afastar da tua presença. Tudo que pode
fazer mal, tudo que pode me entristecer lá na frente, porque na hora, amados, muitas vezes estamos ali emocionadas, entusiasmadas, né? E fala, é isso mesmo que eu quero, e eu já estou vendo que, olha, que se Deus me conceder isso, vai dar certo. Mas às vezes, amadas, né? Deus, ele vê além de nós. No momento pode ser bom, mas lá na frente pode não trazer nada de bom, pode ser prejudicial para nós. Então, aleluia, devemos aceitar também o não de Deus, né? E muitas vezes essa ferida, né, que Deus faz é o não dele, né? Deus não privou Jó de passar por tudo isso, né? Ele teve que passar por tudo isso, ele teve que suportar, né? Eu imagino que a dor de Jó, né, e a dor da esposa de Jó, porque ela também passou junto dele, né? Ela também foi a mãe que perdeu, né, todos os seus filhos ali. Imagine uma mãe perder todos os filhos de uma vez, né? A dor, imagine que a dor ali foi sobre-humana, difícil demais para a pessoa poder continuar, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas muitas vezes precisamos passar por isso, para que Deus possa nos libertar de tudo aquilo que nós achamos, aleluia, que sabemos, porque não sabemos nada. Aleluia, glórias a Deus, né? Então, que o Senhor possa falar grandemente aos seus corações, aos nossos corações, através dessa palavra, né? Muitas vezes o Senhor precisa nos ferir para que possamos ser libertos, né? Muitas vezes dizem, né, na palavra, aleluia, e os antigos na fé também nos dizem, olha, se não for pelo amor, vai ser pela dor, né? Então que seja pelo amor. Mas se for pela dor, aleluia, que o Senhor nos conceda, aleluia, a fé e a paciência de poder suportar até o fim dessa prova. Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.